Shalom, shalom, santos, por esse exato momento que nós estamos juntos outra vez, para que nós possamos aqui estarmos ouvindo mais um pouco de uma reflexão maravilhosa que vem do Senhor. Os dias que estamos vivendo, já disse algumas vezes, são dias e tempos e momentos e época proféticas. Vivemos cumprimentos paulatinamente, todos os dias acontecendo fatos, acontecendo coisas extraordinárias, até assustadoras. E a pergunta é: o que é que você está fazendo para se prontificar e estar bem interiormente? Porque a proporção que as coisas vão indo não quer dizer que vai melhorar, não, as coisas vão se estreitar, se apertar. A Bíblia diz lá nas cartas, Deus dirigindo Paulo para Timóteo, dizendo que o homem mau irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. O homem mau irá de mal a pior. A palavra homem aí não é simplesmente um homem, mas é a humanidade em sua natureza caída e perversa. Então, o homem mau irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Entendeu? Paulo escreve isso cheio do Espírito Santo a Timóteo. Então, é os dias que estamos vivendo. Aliás, desde tempos antigos até nossos dias atuais. E a tendência é ficar mais estreita, é as coisas ficar mais apertadas. Não devemos criar esperança do homem, porque infelizmente o homem não consegue ver com os olhos necessários de generosidade, de humildade, de interesse de coração para dar suporte ao próximo. Hoje o que vemos hoje são mais falácias. Até mesmo a palavra de Deus não está sendo pregada com simplicidade e com realidade, identidade em Jesus Cristo. Estão pregando muitos aí a palavra de Deus, especificamente aqui no Brasil, mas muitos estão pregando no interesse próprio de se promover ou de querer crescer. É claro que todos que anunciam a palavra pensam em algum momento o próprio Deus o abençoar, o próprio Deus abrir um caminho novo, o próprio Deus criar maneiras e formas, mas pregar a palavra não é uma forma de se promover. É claro que Deus ele promove à medida que a pessoa se rende a Ele. Deus o promove à medida que a pessoa faz sem interesse. Deus o promove quando a pessoa se rende e faz com completude de coração, um coração voltado a querer bem ao próximo, porque nós devemos entender, queridos, que o Evangelho são boas novas, são boas notícias, é falar a respeito de Jesus e seus feitos e suas obras, seu caráter para a humanidade, e através desse cuidado o próprio Deus irá promover a pessoa em meios que pelas quais Deus tem como erguer e levantar aquela pessoa. Não para a pessoa fazer o trabalho de querer pregar, pelo menos a palavra de Deus, e querer ganhar custos em troca disto, entendeu? Porque isto é perigoso quando se faz nesse pensamento. Mas quando se faz num pensamento salutar, um pensamento saudável, um pensamento voltado às pessoas, para que as pessoas venham compreender pontos e pontos da palavra de Deus, compreender o que Deus está querendo da própria vida, explicar alguns pontos, direcionar pelo Espírito Santo, é bem diferente, entendeu? É bem diferente porque pessoas são movidas, pessoas são constrangidas a querer abençoar, como no caso, quem sabe de você, de querer ser bênção para a minha vida, assim como eu estou sendo uma bênção para você, compartilhando essas dádivas que vêm do Espírito Santo. É por isso que o nome do canal é esse, Dimensões do Espírito, porque nada aqui é programado, tá? Por isso que há alguns entraves que você pode ver aí em alguns vídeos lá atrás, da internet, tem uma queda de você ver de repente o cabeçário tá meio desconjuntado um pouquinho, porque não foi a criatividade, foi na hora que a internet caiu e na hora que ela retornou, já retornou publicado já o vídeo e já algumas coisas fora do lugar, algumas falhas, mas daí é natural, é devido ao relance
de estar atravessando pela situação de entender que nós estamos diante de uma batalha espiritual. Falou-se em pregar a palavra de Deus, em explicar algo da palavra de Deus, de forma certa, correta. Vamos encarar entraves, embates, combates, batalhas, guerras, e são espirituais. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz lá embaixo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para resistir firmes quando o dia mau chegar. Aí versículo 12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, desse século, e as hostes malignas. Hostes são tropas. Então, esses seis que citei aqui, essas 4 hierarquias, são hierarquias de alta patente, principalmente os principados, principalmente as potestades e os dominadores. Então, eles estão nas regiões celestiais, se alimentando da maldade dos homens. Então, imagine a guerra que existe na atmosfera aí em cima, anjos contra demônios, porque tem alguém falando de forma salutar, de forma clara, de forma explicativa a palavra de Deus. Os demônios não gostam quando a palavra está sendo explicada de maneira simples, de maneira clara, de maneira até confrontadora, para despertarmos, se acordarmos e saltarmos e vivermos ressurretos de verdade na presença de Jesus Cristo. Por isso que esses embates, por isso que eu não ligo muito a algumas coisas, não me importo muito, porque eu sei que é na atmosfera espiritual. Acontecem lá em cima, ou ao redor ou derredor, mas não nos atingem. Só sentimos o reflexo. Só sentimos uma pancada que acontece num teto, uma pancada que acontece numa parede, às vezes uma vassoura que tem em pé, não passou vento nenhum, aí o vento maligno lá, sei lá, a vassoura cai. São exemplos, não estou espiritualizando. Num lugar que não tem vento nenhum soprando, só o ar temperado normal, e dentro da vassoura cai, não é normal, Então eu quero parar por aqui, só para você entender que existem guerras espirituais quando você está falando em coisas espirituais, falando claro para que haja entendimento nos corações, na mentalidade de muitos que não conseguem olhar para a Bíblia, não conseguem olhar para a Bíblia e não conseguem lê-la, não conseguem entender o que está lendo, porque há um bloqueio, há uma luta, há uma guerra. A primeira luta que acontece aí não é contra os demônios fortemente, é contra você mesmo, é contra eu mesmo. É a minha mentalidade que não está habituada a ler. E ainda mais aqui no Brasil, que todos nós brasileiros temos um mau hábito. O povo brasileiro tem uma fama lá fora de não gostar de leitura, de não gostar de arte, de não gostar de coisas que transmitam uma inspiração. Inspiração. O povo brasileiro tem essa fama lá fora, entendeu? Além de ser conhecido como o país da pornografia, país da corrupção, país de toda a criminalidade. E destaque que o Brasil, por mais que tenha má fama lá fora, mas ainda tem uma boa fama, no bom senso. O país do futebol, o país do carnaval, entendeu? Mas não é de tão boa fama. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que uma boa metade, mais da metade do povo brasileiro é um povo cristão, é um povo que pelo menos tem uma desenvoltura com o Criador, mas que precisa de fato desenvolver uma intimidade diferente, uma comunhão mais profunda com o Senhor, sair mais da religiosidade, sai mais do seu mundinho, sai dos seus pensamentos, sai da sua forma de ver, sai dessa forma baixa, dessa forma negativa, mas entrar numa forma mais positiva, numa forma mais coerente ao pensamento de Deus, tá bom? Eu compartilho isso com você, um forte abraço, shalom, shalom do avivamento, e eu espero que você tenha compreensão a cada vídeo que eu lançar aqui, no nome de Jesus, e possa publicar. Eu não estou tendo tempo suficiente para ver outros tipos de serviço para cooperar, mas eu estou podendo separar alguns momentos para fazer vídeos breves, rápidos e específicos, e louvado seja Deus pela inspiração do Espírito Santo que Ele me dá para compartilhar para nós todos. Um forte abraço, shalom do avivamento.